Boa noite. É sempre um prazer vir nessa casa, é a primeira vez no ano. E nós estamos num clima até de alegria, né? Ele falando sobre Beethoven. E o tema que me foi proposto para hoje é sobre melancolia. O que é melancolia? Quando a gente pensa em melancolia, o que a gente pensa? A gente pensa numa tristeza, alguma coisa que não nos faz sentir bem. E esse texto de hoje, ele é tirado do Evangelho, capítulo 5, o item 25. Mas definir só melancolia como tristeza, quais são suas origens? Como é que a gente pode analisar isso? Primeiro, é fácil definir a melancolia? Nós sabemos como estamos com ela? Nós sabemos que o nosso corpo, nós temos a matéria, o espírito e interligando os dois, o perispírito. Então, o que acontece na nossa matéria é fruto do que vem do nosso espírito transportado através do perispírito. Então, a gente sabe que o nosso corpo, ele produz sensações. O nosso perispírito, ele produz emoções que levam o corpo. E a somatória disso são o quê? São os sentimentos. Então a melancolia é uma forma de sentimento, um sentimento não tão gostoso, mas não deixa de ser um sentimento. E é uma coisa muito profunda, porque mexe muito com a gente. Todos nós aqui dentro da doutrina espírita, nós acreditamos na reencarnação. Não acreditamos na reencarnação? Eu vou dizer para vocês que eu não acredito na reencarnação. Aí vocês vão falar que eu sou maluco, que eu estou numa casa errada. Eu não acredito na reencarnação, eu tenho convicção na reencarnação. Eu tenho convicção que a reencarnação é uma lei natural. Porque quando a gente fala para alguém que a gente acredita, a gente ainda está dando oportunidade para essa pessoa de nos questionar. Nós temos que dizer, nós temos convicção que a doutrina espírita, que a reencarnação existe como uma coisa natural. Uma coisa que todos nós passamos e passamos diversas vezes. Todos nós aqui sabemos que essa não é a nossa primeira encarnação. Alguns têm espíritos bem velhos aqui. 10, 20, 50, 200 encarnações. Quem sabe? Só Deus, né? E como espíritos viajantes que nós somos, nós passamos por diversos lugares. Eu posso ter sido um português, posso ter sido um romano, posso ter sido um judeu, eu posso ter vivido numa casa simples, eu posso ter sido um monarca cheio de dinheiro, eu posso ter sido uma pessoa ruim, eu não posso ter passado por tudo isso, aliás, nós não podemos ter passado por tudo isso, porque acreditem que nós estamos no nosso melhor momento, espiritualmente falando. Então, hoje nós somos o melhor que existe de nós. Por quê? Porque tudo que nós passamos, todas as atitudes que nós tomamos, nos levaram a ser o que nós somos hoje. Então, se vocês não gostam de alguma pessoa, fiquem imaginando que no passado, em outras encarnações, ela deve ter sido muito pior. Como nós também fomos muito piores. Então, nós, seres humanos, passamos por diversas situações, por diversas encarnações, com culturas diferentes, em sociedades diferentes, ambientes diferentes. E isso tudo nos compôs. Isso nós temos essa memória gravada dentro da gente. E não é na parte material, que a parte material, o dia que a gente morrer, acabou. Então nós somos muito diferentes. Então aí nós estamos vivendo a nossa vida cheia de alegria, cheia de paz e tranquilidade, o emprego vai bem, a família está bem organizada, tenho praticado os esportes que eu gosto, lido o que eu gosto, e de repente, bem de repente, eu paro no meio do caminho e me vem uma dorzinha lá dentro que diz, pô, minha vida não está legal. Sem saber o que é. A gente olha para ver o que está acontecendo na nossa vida e vem essa sensação, esse sentimento, uma vaga tristeza que nos faz a pensar, pô, o que está faltando na minha vida?
Por que que eu sofro? Por que que eu tenho esses sentimentos? Já aconteceu isso com vocês? Vocês já pararam em algum momento da vida de vocês, por mais que ela tivessem legal, e falassem assim, pô, eu não estou me sentindo bem. Parece que tem um vazio dentro da gente. Todos nós estamos sujeitos a isso. E isso não é um sentimento do tempo de hoje apenas. Se nós pegarmos os escritos no tempo de Sócrates, ele já falava dessa tal de melancolia, desse sentimento quase inexplicável de todos nós. Então é uma coisa antiga, ou seja, é uma coisa que a gente já carrega ao longo das encarnações. Ficou claro? É difícil, né? Como é que pode vir um sentimento dentro da gente, aparecer do nada e nós nos sentimos bem com ele? Qual o sentido disso? Antigamente se falava muito de melancolia, hoje a palavra da moda é depressão. Qualquer coisa, a pessoa está deprimida, ela não está mais melancólica. E haja remédio para isso, haja psiquiatra para isso, psicólogo para isso. Qualquer dificuldade que a gente passa hoje, qualquer insatisfação, nós estamos deprimidos. Na realidade, o que se sabe é que a depressão profunda era um elemento após a melancolia, que começa com a melancolia como uma raiz e a depressão ela é um aprofundamento desse estado. Então, é muito comum na nossa vida, quando a gente vai vivenciar e vai pensar no que nos aconteceram, então de repente a gente conheceu alguém muito bacana. Quando a gente lembra dessa pessoa, não vem aquele sentimento gostoso? Não vem aquela sensação maravilhosa de chegar e falar, pô, que legal, eu conheço essa pessoa. Ela me traz uma energia tão boa, ela me traz uma paz tão gostosa. Aí de repente a gente vai para o outro lado da rua, vai encontrar uma pessoa que a gente não tem empatia. E a gente olha para ela e fala, eu não sei, ela não me fez nada, ela não desce. A gente não pensa assim? Às vezes pode ser um chefe, né? Pode ser a sogra, o sogro, o cunhado. Às vezes pode ser um filho. Em alguns casos pode ser a esposa que a gente não consegue se adaptar. Isso é tudo por acaso? O acaso não existe. Se existisse o acaso, Deus seria injusto, porque nós estaríamos em condições de receber qualquer coisa que nós não merecêssemos. Boa noite, Jobs. E às vezes a gente sente-se mal com uma história. Alguém te conta uma história para nós, a gente fala, pô, essa história me traz uma recordação tão ruim. Uma música, ele estava falando da música de Beethoven. Às vezes a gente escuta uma música, na hora que eu escuto essa música eu lembro da minha mãe. Minha mãe gostava tanto dessa música. Ou eu lembro de um filho, de um ex-marido, de uma ex-esposa. Então essas recordações, elas vêm e elas nos trazem esse sentimento. Às vezes sentimentos bons, às vezes sentimento ruim. Mas nós temos que pensar, por que esses sentimentos vêm até nós? Quais as razões de nós sentirmos isso? Qual o sentido que isso faz para a nossa vida? Aí a gente é obrigado a pensar, olhando para dentro, olhando na nossa vida. Tem coisas que nós não vamos conseguir explicar nessa vida. Tem situações que trazem esses sentimentos para nós, que nós temos que colocar como sendo de coisas de outras vidas. São coisas que a gente traz. Como o exemplo da empatia que eu falei para vocês. Às vezes uma pessoa que não nos é grata hoje foi uma pessoa que nós tivemos problemas numa outra encarnação. Isso pode ser um filho, aquele filho rebelde dentro de casa, o marido alcoólatra, a mulher viciada, que convivem conosco. São pessoas que vieram para nos ajudar na evolução. São provas que a gente tem que passar. Então a gente precisa fazer o quê? Uma revisão profunda na nossa vida. O que nós gostamos hoje? Qual o sentido da nossa vida? Será que Deus nos criou para sofrer? Será que Deus nos criou para sermos infelizes? Para passar por dificuldades, problemas? A nossa vida tem que ser ruim? Eu sempre aprendi que nós viemos aqui para sermos felizes. E tudo que atrapalha essa felicidade
tem que ser encarada como uma meta a ser ultrapassada, como uma prova ou como uma expiação. Cada vez que a gente passa por uma dificuldade, inclusive nos momentos de melancolia, nós temos que entender como isso sendo uma coisa benéfica para nós. É um momento que nós precisamos passar. Aí a gente pensa, no livro 466, na pergunta do Livro dos Espíritos, diz assim: por que Deus permite que os espíritos nos excitem no mal? Por que ele coloca essa pergunta? Porque muitas pessoas dizem que esse mal-estar, essa situação ruim que a gente sente, são influências de outros espíritos. São espíritos que nós fizemos mal no passado, nós não conseguimos quitar dívidas com certas pessoas e eles na espiritualidade vêm nos perturbar. Será que isso é verdade? E qual que é o sentido disso? E Kardec vai dizer que é para testar a nossa fé e a constância de nós sermos homens de bem. Homens no sentido genérico, de sermos pessoas boas, que mesmo nas dificuldades, nas atribulações, mesmo nos momentos mais difíceis, nós temos uma conduta de pessoas de bem. É isso que Kardec nos fala, porque nós somos diariamente testados. Todos os momentos da nossa vida nós passamos por teste. E quando a gente está com essa melancolia, com essa tristeza, nós somos mais frágeis. Parece que nós somos mais vulneráveis. E aí sim a gente fica propenso a receber aquelas informaçõezinhas ruins. Vocês lembram do anjo bom e do anjo ruim? A primeira vez que eu vi isso foi num desenho do Patolino, faz tempo. Nesse desenho ele queria fazer uma coisa, ele falou que é do tempo dele também. Aquele desenho, o que tinha? Tinha um anjinho bom de um lado e um anjinho ruim do outro. O que o anjinho bom falava? Faz isso, falava coisas agradáveis, coisas benéficas. O outro, não, essa pessoa é ruim, você tem que descontar nela. Não era isso que acontecia? Então nós somos sugestionados, sim? Somos. Ah, mas qualquer um pode fazer com que nós mudemos o nosso comportamento? Não. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos condições de fazer só aquilo que é certo. Basta querer. Livro dos Espíritos, onde estão todas as leis morais? Consciência. Todos nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe que não deve roubar. Todo mundo sabe que não deve mentir. Todo mundo não sabe que não deve matar. Todo mundo sabe que não deve fazer fofoca, mas muita gente faz. Qual que é o pior erro? Quando você faz uma coisa que você não sabia que estava errado ou quando você faz consciente? Quando a gente faz consciente. Deus vai exigir mais de nós espíritas que temos mais conhecimentos do que de um ateu, que não tem conhecimento nenhum? Vai. Todas as vezes que vocês sentam nessa cadeira e vocês têm alguma instrução de qualquer pessoa e a gente adquire mais conhecimento, mais responsabilidade. Vou fazer 6 anos na doutrina agora, dia 22 de abril, dia de Tiradentes. Quando eu comecei a fazer o curso, minha professora falou assim: a doutrina espírita é uma doutrina de coragem, não é para fracos. A doutrina espírita você tem que fazer mudanças efetivas. Quando eu comecei há 6 anos atrás, antes disso eu tinha um amigo que ele frequentava a doutrina, fazia o curso, ele se dizia médium e eu detestava a doutrina espírita. Eu era daqueles caras que ficavam tirando sarro dele. Um dia ele apareceu doente, eu falei, não se preocupa, se você morrer você vai voltar mesmo. Ou seja, eu humilhava e me arrependo disso. E depois passou alguns anos, eu o reencontrei, eu já estava na doutrina, e eu perguntei, e aí, como é que você está? Porque tinha mudado para o Rio. Ah, eu parei a doutrina espírita. Eu fiquei lá 12, 15 anos e eu parei. Eu era espírita e não sou mais. Eu falei para ele, desculpa, você nunca foi espírita. Você passou pelo espiritismo. Porque quem é espírita muda. Quem é espírita se torna melhor cada dia que passa. O que Kardec fala sobre o verdadeiro espírita? É aquele que todo dia tenta ser um pouquinho melhor.
Tentar hoje ser um pouquinho melhor do que ontem, tentar amanhã ser um pouquinho melhor do que hoje, e luta todos os dias contra as nossas imperfeições. Não sou eu que estou falando, não. Kardec. Então, se nós somos espíritas efetivamente, nós temos que ter coragem. Outro dia eu encontrei 2 amigos nossos de doutrina, não de doutrina, né, daquela revistinha Sentinela, Testemunhos de Jeová, e quando eles querem conversar com você, é difícil você se liberar deles, porque eles querem convencer você de todo jeito que a doutrina deles é correta. Só que quando eles souberam que eu era espírita, morreu o assunto na hora. Não, tudo bem, muito obrigado, fica com Deus. Por quê? Porque eles têm medo da doutrina como se nós fôssemos a doutrina do demônio. Mas eles fazem um trabalho que a maioria dos espíritas não faz. A coragem de sair à rua, de divulgar, de tomar bronca, pessoas mal atenderem eles, e eles continuam firmes. Nesse ponto eu acho que eles são um exemplo para nós. É uma coisa que a gente deve pensar muito, porque não é só porque ele é um testemunho de Jeová que ele não tem méritos nenhum. Que Deus, ele olha as nossas intenções, não as nossas religiões. Estou satisfeito na doutrina? Não poderia estar em lugar melhor. Aí quando eu ouço sobre melancolia, eu vejo essa tristeza, deve nos dar um medo, já passei por processos assim. Daí eu fico imaginando como é que eu vou fazer para deixar que isto não influencie na minha vida. Quais atitudes que eu preciso tomar para que eu não perca o equilíbrio? Que essas dificuldades, essas tristezas, não atrapalhem meu dia a dia, a minha vida. Aí eu comecei a pensar, quando eu estou com um sentimento ruim, o que me dá paz? Oração. Oração então é a solução. Quando eu estiver deprimido, quando eu estiver melancólico, quando eu estiver chateado, quando eu estiver com medo, eu vou fechar meus olhos e vou conversar com Deus e vou dizer, meu Deus, eu não sei resolver o que está me acontecendo. Eu sei que eu sou merecedor, mas eu não sei resolver o que está acontecendo. Me ajuda. Vou abrir meu coração e dizer, eu preciso tanto de você. Quantos de nós já passamos por essa situação? Quantos de nós nos sentimos bem, sentimos em paz? Veio aquela tranquilidade para nós. Eu estou falando agora com vocês e eu sinto assim uma energia muito gostosa. Por quê? Porque eu estou falando da oração. É uma coisa que eu acredito muito. Sem brincadeira, pessoal, estou arrepiado. É uma coisa gostosa. Por quê? Porque eu estou tentando fazer o meu trabalho, como cada um de nós tenta fazer o seu trabalho dentro da doutrina, e faz com o coração. Nós não temos méritos, o mérito é da espiritualidade. Então, quando eu falo de que a oração é importante, porque ela é realmente o nosso alicerce contra essas dificuldades, contra as nossas inseguranças. Mas só a oração basta? Não. Caridade. O dia que nós não estivermos legal, o dia que nós estivermos inseguro, o dia que nós estivermos com problemas, tente esquecer tudo isso e vai fazer caridade por alguém. Não precisa dar dinheiro. Senta ao lado de um idoso, conversa com ele, escuta esse idoso. Vai bater papo com uma pessoa que está deprimida, que ela está precisando de alguém, de um apoio. Vocês vão ver a alegria que se dá interior nossa. Parece que aqueles nossos problemas são tão pequenininhos que eles somem. E não parece, pessoal. Eles são pequenos mesmo. Nós temos normalmente nós valorizamos muito os nossos problemas, né? Porque uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, não importa o problema, não diga para Deus qual é o seu problema, diga para o seu problema que você tem um Deus, que é o nosso alicerce. Nós estamos sozinhos no universo? Não, né? Vamos enumerar o mentor individual de cada um, os mentores dessa casa,
Os mentores dos nossos locais de trabalho. Tem mentor nos nossos locais de trabalho também. Tem mentor em tudo quanto é lado. Segundo o livro dos Espíritos, tem energia e tem espiritualidade em todos os momentos, em todos os locais do universo. O espaço que a gente tem aqui, que aparentemente é vazio, está cheio de energias espirituais. Isso está no livro dos Espíritos. Acho que é a pergunta 70. Ou seja, nós sempre estamos amparados, nós sempre estamos do lado das pessoas. Ah, mas eu tenho essas dificuldades porque ainda sou muito frágil, eu estou vivendo num mundo de provas e expiações. Eu acho que o Chico nunca teve esse problema. Teve. Muitas vezes. Ah, bom, Chico, e Bezerra? Bezerra teve? Podem ler o livro de Bezerra, que lá tem situações que ele se sentia triste, chateado, meio perdido. Quem mais? Quem vocês imaginarem? Aquelas pessoas tidas como santos da história também tiveram seus momentos. Então nós não somos os únicos, mas essas pessoas que conseguiram a sua elevação espiritual, eles tiveram méritos, acreditando que eles podiam. Porque o próprio Cristo falou que nós podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. E o Cristo não era mentiroso. 5 minutinhos? Então tá. Então, ao longo da história, nós vamos ver que isso já acompanha a humanidade. Essa melancolia já acompanha. O remédio, nós falamos, oração, caridade, disposição de servir. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, se vocês lembram da nossa história, um determinado momento Jesus, ele estava conversando com os apóstolos e os apóstolos estavam discutindo quem era o maior entre eles. Jesus chamou uma criança, colocou em seu colo e disse: quem quer ser o maior, quem quer alcançar o reino, que se pareça com essa criança. Você lembram desse detalhe, dessa parte do Evangelho? Essa criança chamava-se Inácio de Antioquia. E lógico que ele era muito mais jovem que Jesus. Alguns anos depois que Jesus morreu, João, o evangelista, foi até Antioquia, onde estava Inácio, porque lá era comum, né? Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, Inácio de Antioquia. Se dava o sobrenome pelo local que a pessoa estava. Então, João, o evangelista, foi atrás de Inácio de Antioquia e começou a trazê-lo para participar dentro do início do cristianismo. E ele foi um dos maiores abnegados da história. Ele foi um dos primeiros mártires da história. Por que mártires? Porque naquela época, quem surgia contra os príncipes, os reis, era considerado como um traidor. Quem tinha uma ideia que fosse diferente daquilo que eles pregavam, da religião que eles pregavam, era considerado como uma pessoa que deveria morrer. Inácio foi preso com mais 44 pessoas e foi condenado à morte. No dia anterior, ele começou a ser levado até o Coliseu, porque era nas arenas. Aquilo ali chegava a ter 120 mil pessoas para ver os leões matarem os cristãos. De vez em quando eu me pergunto, será que eu não estava nessa plateia? Porque eu não sei o que eu fui no passado. Será que eu não estava me deliciando com a morte dos cristãos naquela época? Então Inácio, ele estava sendo transportado de um local para o outro, e ele começou a rir. E nesse momento o soldado falou: por que você vai rir? Está rindo, Inácio? Você não sabe que amanhã você vai morrer? E ele continua rindo, e o soldado lhe deu um tapa no rosto. E ele responde para o soldado: eu estou olhando essas montanhas, essas construções maravilhosas, o céu cheio de estrelas, essa brisa que bate no meu rosto. Isso tudo é tão fantástico e Deus dá isso para vocês que não acreditam nele. O que Deus vai dar para mim se eu estou entregando a minha vida em seu nome? Dia seguinte, Inácio estava na arena com mais 44 pessoas e na hora que ele pegou e viu abrirem-se as portas e os leões vindo até ele, ele se ajoelhou
fechou os olhos, ergueu as mãos para o céu, começou a agradecer a Deus pela oportunidade de dar a vida dele em prol da causa. Ele, de olhos fechados, ele escuta gritos, choros, berros, um barulho infernal e não aconteceu nada com ele. 5 minutos, 10 minutos, aí ele resolve abrir os olhos. Para surpresa dele, ele olha em volta dele, os leões todos enfileirados, os outros cristãos mortos. Ele fecha os olhos de novo e começa a chorar. Ele pensa, eu não sou digno de morrer pela causa do meu mestre. Eu fui poupado porque eu não sou merecedor de morrer em nome dele. Aí, segundo nos conta Humberto de Campos, veio um espírito e lhe disse, Inácio, morrer na arena, nas patas dos leões, é fácil. Qualquer um morre. Eu quero ver você enfrentar a verdadeira arena, a verdadeira selva, que é a sociedade. Inácio foi libertado e por mais 22 anos ele deu o seu testemunho em prol da causa do Cristo. Ele também passou por um processo de melancolia, ele também teve essas suas inseguranças, mas a fé dele era tão grande que ele superou tudo isso. É exatamente isso que Deus quer da gente, que nós superemos os nossos estados depressivos, nossos estados de melancolia, fazendo coisas boas, ajudando outras pessoas, rezando. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, tá? É um prazer sempre vir nessa casa, uma casa muito gostosa. É um tema que nós temos que pensar muito. Eu sempre falo para as pessoas, pesquisem. O que o Nestor está falando, é lógico que tem algum embasamento, mas não quer dizer que seja total verdade, eu posso ter falhado. Então a gente sempre fala, pesquisa. Nós temos livros fantásticos da codificação, nós temos diversos CDs, DVDs, pessoas maravilhosas, um Haroldo Dutra, um Djalma, um Divaldo Franco, tantas pessoas que têm um exemplo maravilhoso para dar para a gente. Usem a internet, que a internet não é um mecanismo ruim, é um mecanismo que se faz fazer dele de ser bom ou ruim, depende da gente. Nós estamos gravando essa palestra, ela vai para o YouTube daqui a uns 3 dias, tá? Esse é um trabalho que a gente está fazendo como uma forma de divulgar o Evangelho. Ou seja, nós temos que usar todas as ferramentas que nós temos na nossa mão para dizer para todo mundo o que a gente acredita. Como que a gente acessa a palestra? Você acessa entrando como Renovação Espírita Nestor, tá? Que é meu nome. Lá já tem acho que 8 vídeos ou 9, e todas as vezes que a gente está fazendo palestra, a gente está procurando divulgar. É a nossa obrigação fazer isso. É divulgar aquilo que a gente acredita. Tá bom? Fiquem em paz, tá? Muito obrigado pela oportunidade, tá?